Olá, estudantes, tudo bem? Espero que sim. Bom, vamos seguindo na continuidade da autocorreção. A atividade de estudo é a atividade 12 e a autocorreção agora é da atividade de estudo 11. Então, nós vamos seguindo aí na sequência, né? Traga aí o seu material para anotação e vamos lá. Bom, nós temos a autocorreção de dois fragmentos, né? O fragmento 3 e o fragmento 4, né? No material de vocês. E aí nós temos ali, então, o fragmento Fazendo Meu Filme, que é um fragmento do livro Fazendo Meu Filme, da Paula Pimenta, e nós temos o fragmento Retrato, do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Então, nós trouxemos para vocês esses dois fragmentos para a gente poder fazer a comparação entre os dois textos, né? E eu imagino que vocês estão se perguntando, mas professora, por que nós vamos comparar textos tão diferentes, né? É justamente esse é o objetivo, né? Com fazer a comparação entre textos que são diferentes para a gente fazer algumas observações, né? E o que nós vamos observar? Os narradores dos fragmentos, né? Então, no fragmento 3, ali do Fazendo Meu Filme, a gente tem uma adolescente que está narrando aquilo que ela está vivendo, né? E no texto 4, fragmento do Dom Casmurro, a gente tem ali o fragmento onde o narrador ele está observando e narrando aquilo que ele está observando, certo? Então, essas são as duas diferenças assim que a gente pode perceber entre os dois, já de início. Claro que tem mais, né, gente? Eu sei que tem mais diferenças, mas de início, essas são as diferenças que a gente vai olhar com mais atenção, certo? Na sequência, né? Aí a gente vai fazer a pergunta. Bom, nós já achamos os narradores, né? E a gente já chegou à conclusão de que um vive a história e o outro observa. Né? Aí a gente fica com o questionamento, né? Ele observa ou ele participa? O que é melhor, observar ou participar? Vai depender muito do tipo de história que eu vou contar, né? No Fazendo Meu Filme, a gente tem um narrador que vivencia aquilo que ele está narrando, certo? Ele é personagem, né? E no retrato, ali no fragmento retrato, do capítulo Retrato, do Dom Casmurro, a gente tem a presença de um narrador que observa, né? A gente chama de onisciente, né? O que é um narrador onisciente? É aquele narrador que tudo vê, né? E a gente vai conseguindo fazer essa percepção como, né? É bem importante a gente observar bastante, né? Se precisar voltar no material, a gente relê e observa com bastante atenção. Ó. Como é que eu vou identificar isso que a senhora está falando, professora? Aqui eu coloquei uma plaquinha e uma lupa, mas eu vou ser bem sincera com vocês. É bem fácil, gente. Não é assim complexo igual a imagem que eu pus ali para vocês, não. Como é que a gente identifica um narrador? Ó, no Fazendo Meu Filme, você vai reler e você vai observar que a personagem, ela vai dizer que ela estava esperando pelo garoto que ela estava apaixonada e que ela teve uma conversa com ele, aí eles estavam numa situação de escola, e você vai ver ali o eu, né? A presença do eu, a primeira pessoa, a presença da primeira pessoa, a gente chama. Então, se você identificar já a presença da primeira pessoa, você vai observar que esse narrador, ele está narrando aquilo que ele está vivendo. Do Fazendo Meu Filme, a gente já matou a charada. Do narrador que observa, qual é a diferença? Você vai encontrar a presença do ele, né? Porque, veja, você tem um narrador que está observando aquilo que está acontecendo. Então, você vai ter assim, ele abriu a porta e ele estava pensativo na situação. Vejam só, a gente está usando ali a terceira pessoa, que é o ele. Por quê? Porque eu estou narrando aquilo que eu estou observando, eu não estou vivenciando aquilo. Então, essa é a grande diferença entre os dois, e é assim que a gente identifica o narrador, pelo tipo de pessoa que ele se apresenta, certo? Então, vejam, é muito mais fácil do que analisar ali a placa que eu coloquei na imagem para vocês. Mas a gente consegue fazer, então, essa associação, né? Eu vou identificar o narrador analisando a pessoa do discurso que está no meu texto, certo, galera? Na sequência,
a gente tem os recursos para inserir a fala das personagens, né? E no Fazendo o Meu Filme, a gente tem uma peculiaridade, que são a reprodução das falas com o uso de aspas. Normalmente, né, para inserir fala e ter ali a representação do diálogo de um narrador, a gente usa os dois pontos e o travessão. Mas a gente trouxe para vocês essa fala representada de uma maneira diferente. Isso pode, professora? Claro que pode. E sempre que a gente tem oportunidade, é importante a gente verificar que existe sim outras formas que não somente, né, a forma comum que é o travessão, os dois pontos e o travessão, certo? Então, as aspas também é uma maneira de representar ali a fala das personagens. Então, é importante a gente observar. E a gente tem ali a narrativa mais fluente, né? Muito possivelmente, né, vocês devem ter observado que o Fazendo o Meu Filme e o Dom Casmurro, ele tem uma grande diferença de tempo, né? O Dom Casmurro é um livro que tem aí mais de 100 anos, e o Fazendo o Meu Filme é um livro que a gente vai chamar de contemporâneo, é um livro mais recente. Então, eu vou dizer assim para vocês, não se enganem, tá? Vocês não podem dizer assim, ah, professora, o mais recente é o mais fluente. Não necessariamente, tá? O que vai tornar a narrativa mais fluente ou não é o tipo de narrador que eu vou escolher para narrar a minha história. Então, vejam, o autor ele tem que ter essa consciência, né? Por exemplo, se ele vai contar uma história de suspense, não tem como ele fazer uma história em que ele precisa dar as pistas para o leitor e ele liberar as pistas todas de uma vez só. Ele vai desgastar a história. Então, a escolha do narrador, ela vai tornar a narrativa mais fluente ou não. Claro que a mais fluente, né, nesse sentido, com certeza é o Fazendo o Meu Filme. Então, imaginamos que você, estudante, tenha respondido, né, professora, é o Fazendo o Meu Filme, mas eu gostaria de chamar a atenção que ela não é mais fluente porque ela é mais recente. Então, não é esse olhar que nós temos que ter. O que vai tornar ela mais fluente é o tipo de narrador que você vai escolher. Certo, galera? Eu espero que eu tenha respondido as dúvidas de vocês, que eu tenha contribuído. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, procurem o professor de vocês, mas não deixem de participar, certo? Pessoal, um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!